vencer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja, declare, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, aleluia. Levante as mãos e chame por ele. Aleluia. Oh Pai, nesta manhã nós precisamos de Ti, da Tua palavra. Que a Tua palavra fale ao nosso coração. Vai pedindo para Deus falar com você. Diga: Senhor, eu vim aqui para ouvir única e exclusivamente a Sua voz. Diga: fala comigo, Deus, nessa manhã. Eu preciso do Senhor. Ah, Pai, precisamos de Ti, Espírito Santo. Oh, aleluia. Nós sabemos que o Senhor está aqui como flecha. A Tua palavra, que é uma espada de 2 gumes, vai entrar em cada coração, ó Deus. Oh, aleluia. Nós Te adoramos. Diga: Senhor, meu Deus, o meu coração está aberto para ouvir a Tua voz, a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Diga: glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, para a glória de Deus. Oh, aleluia, amém? Podem todos se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui nessa manhã chuvosa, fria, mas o Espírito Santo nos aquece. O Espírito Santo está aqui e com certeza Ele vai falar ao nosso coração de uma maneira especial. Lucas 24, versículo 13 é o início da mensagem de hoje. Lucas 24, 13. Mateus, Marcos, Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Diz assim: e eis que no mesmo dia, diga mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então olha só, a Bíblia fala que naquele mesmo dia, que dia? O dia em que Jesus ressuscitou. Aqui nós estamos falando do dia da ressurreição. O contexto histórico é: Jesus havia sido crucificado. Havia 2 dias que Jesus havia sido crucificado. Eles estavam desolados, eles estavam tristes, porque eles acabaram de perder Jesus. Eles andavam com Jesus lado a lado, eles eram discípulos de Jesus, e eles estavam estarrecidos com a crucificação de Jesus. Eles estavam tristes, eles estavam conversando entre si sobre tudo aquilo que havia acontecido. Eles não haviam entendido o propósito de Cristo aqui na terra. A morte de Jesus tinha trazido para eles uma sensação de dor, uma sensação de tristeza, uma sensação de abandono, uma sensação de desprezo com a própria vida deles, porque eles não sabiam o que fazer. E talvez hoje você entrou aqui com essa sensação. Talvez hoje você chegou aqui sem saber o que vai acontecer. Talvez hoje você entrou aqui com essa sensação de dor. Talvez você entrou aqui com uma sensação de frustração, com uma sensação de perda, com uma sensação de impotência, com uma sensação de tristeza, cheio de questionamentos dentro do seu coração, do porquê que essa doença se levantou, do porquê que esse problema se levantou, do porquê que essa adversidade se levantou. Talvez hoje você se encontre como aqueles discípulos,
Talvez hoje você não saiba o que fazer diante de um diagnóstico médico. Talvez hoje você não saiba como pagar essa dívida, como resolver esse problema na sua família. Talvez hoje você está aqui com o coração cheio de angústias e perdas, como eles estavam caminhando entre si, eles não conseguiam enxergar o futuro, mas o que eles não sabiam é que era aquele dia que Jesus tinha ressuscitado. Diga, é naquele dia que Jesus tinha ressuscitado. E talvez você não saiba, mas a resposta que você precisa já está com você. Talvez você não saiba, mas a resposta que você precisa, Deus já te deu. A resposta estava do lado deles. Jesus já tinha ressuscitado. A resposta que você precisa, Deus já te deu. Deus já te deu a resposta para o seu questionamento. Deus já te deu uma solução para a sua dor. Deus já te deu uma solução para o seu problema. E você talvez está aqui e nem saiba, mas Ele já te deu. Levante as mãos e diga, Ele já me deu a resposta que eu preciso. Ele está entrando com provisão na sua saúde. Ele está entrando com provisão na sua vida financeira, nos teus relacionamentos, nos teus sentimentos, na tua família, naquilo que é teu, em nome de Jesus. Eles nem sabiam, mas Jesus já estava lá. Deus já preparou a resposta que você precisa. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus já preparou a resposta que você precisa. E no versículo 15 diz, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Os olhos deles estavam fechados. Eles não conseguiam enxergar que Jesus estava ali. Talvez hoje os teus olhos também estão fechados. Talvez você não consiga enxergar Deus na sua vida. Talvez você não consiga enxergar Deus na sua vida espiritual, na sua família, na sua saúde. Talvez você diga, pastora, mas se eu fosse de Deus, por que eu estaria com tantas dívidas? Estaria tão assim enrolado? Pastora, por que a minha vida está assim? Talvez hoje você não consiga enxergar, mas eu quero te dizer uma coisa, Ele está caminhando lado a lado. Diga, Ele está caminhando lado a lado. Ele está caminhando lado a lado. Talvez hoje você só enxergue a fraqueza que está no seu coração. Talvez hoje você só enxergue os erros que estão no seu coração. Talvez hoje você só enxergue os problemas que estão à sua volta, mas Ele está caminhando lado a lado. Ele está do seu lado. Ele caminha lado a lado com você. Diga, Ele caminha lado a lado comigo. Você pode não enxergar, mas Ele diz, eu estou caminhando lado a lado. Ele está caminhando lado a lado com você, querido. Ele está caminhando lado a lado. Então eles não enxergavam, mas Jesus estava ali lado a lado com eles. Oh, glória a Deus. E no versículo de número 17 diz, e Ele lhes diz, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estáis tão tristes? Ele disse, por que vocês estão tão arrasados? Eu estou aqui. Queridos, por maior que seja a nossa dor, por maior que seja a nossa tristeza, não há motivos para ficar tão arrasado assim. Ele está com você. Diga, Ele está comigo. Diga, Ele está comigo. E isso faz toda a diferença quando Ele está com você. Nós falávamos na semana passada que a vida cristã, ela não nos exime de lutas. A diferença é a companhia dEle. A diferença é que quando você está com Ele, você enfrenta a mesma luta que a pessoa que está lá fora, mas Ele caminha lado a lado com você. Ele vai te direcionar. Ele vai preparar a provisão. Você não enxerga, mas Ele está do seu lado. Ele diz, eu caminho lado a lado. Não há por que ficar assim, eu estou com você. Diga, Cristo está comigo, e isso me basta, e isso importa. Ele está com você. Ele está com você. E no versículo de número 19 diz, e Ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificavam. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha o que eles disseram. Jesus, nós estamos assim porque Jesus era um profeta e a gente esperava que ele remisse Israel. Olha só, queridos, eles estavam frustrados
porque na cabeça deles, politicamente, Jesus seria um líder político. Naquela época, dominava Israel o Império Romano. Israel era dominado pelo Império Romano. E eles esperavam que politicamente Jesus fosse lá e libertaria Israel do Império Romano. E socialmente levaria Israel a uma condição de prosperidade. Eles estavam frustrados porque aquilo que eles acreditavam não iria acontecer. Jesus tinha morrido, Roma estava ali dominando Israel ainda. Eles estavam frustrados. E talvez hoje você está frustrado, frustrada, porque não aconteceu como você esperava. Talvez aquilo que você esperava não aconteceu. Mas eu te digo, Jesus não veio para ser um libertador político. Jesus veio para ser um libertador de corações. E talvez o teu plano, aquilo que você esperava, não aconteceu. Não foi como você queria na saúde. Não foi como você queria na sua família. Não foi como você queria na sua vida financeira. Os teus sonhos não aconteceram. Talvez não foi como você esperava. Mas Deus diz, não vai acontecer como você espera. Vai acontecer como eu espero. Não vai acontecer como você quer, mas vai acontecer como eu quero. Levante as mãos e diga, é como Ele espera. Às vezes Deus diz não, porque não vai acontecer como você espera, mas vai acontecer como Ele espera. E o que Ele espera é maior. Isaías 55 diz, os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Eles são infinitamente melhores. Não fique triste quando um sonho seu se frustrar, quando um propósito seu se perder. Porque às vezes, preste atenção no que eu vou falar. Levante as suas mãos e segure, que eu vou liberar essa palavra. Às vezes é necessário um sonho seu morrer para aquilo que é de Deus ressuscitar. Levante as mãos. Às vezes é necessário um sonho seu morrer para aquilo que é de Deus ressuscitar, para aquilo que é de Deus ressuscitar na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O propósito dele é maior. Não fique triste se não aconteceu, se não rolou da forma como você queria. Às vezes é preciso aquilo que é nosso morrer para aquilo que é de Deus ressuscitar. Aquilo que é deles morreram. Aquilo que eles pensavam morreu ali, mas Jesus tinha ressuscitado. E o plano de Jesus era maior, inclusive na vida deles. E no versículo de número 25 diz, versículo de número 25: e ele lhes disse, honestos e tardios em coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Sabe qual é o nosso problema? O nosso coração, ele é muito tardio para crer. O que é tardio? Ele demora demais para crer. Nós queremos crer apenas quando o médico diz, você está curado. Mas quando o diagnóstico de doença vem, nós não cremos. Nós queremos crer apenas quando nós vemos tudo aquilo que queremos acontecer. E é ótimo que isso aconteça, e isso vai acontecer. Vai chegar um dia que isso vai acontecer. Mas o crer, ele começa antes. O crer, ele começa quando você não enxerga nada, mas você crê que está ali. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquelas coisas que nós não ainda vemos. Você pode não ver, mas você já crê. Diga, eu já creio. Então Jesus diz, você não pode ser tardio em crer. Você não pode crer apenas quando você vê a transformação. O processo tem que começar antes de você. É quando você ouve uma palavra dessa que você tem que entender que o propósito de Deus é maior, que Deus tem um plano na sua vida, e você começa a crer. E Jesus diz, não seja tardio, enxergue quando ninguém enxerga. Ele quer que a gente enxergue quando ninguém enxerga. E no versículo de número 26 diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Então olha só, Jesus começou a explicar para eles aqui qual que era o propósito de Cristo. Jesus começou a dizer, o propósito não é o que vocês pensavam, não é que vocês achavam que ele seria um libertador político, não. Ele seria o libertador de corações, aquele que vai remir, aquele que vai salvar. O propósito é outro, não é o que vocês esperam. Pode ter tido luto, Jesus disse,
mas hoje há ressurreição. E eu digo para você, pode ter tido luto na sua vida, pode ter tido tristeza, pode ter tido problema, pode ter tido adversidade, mas hoje há ressurreição. Não era o que você queria, mas hoje há ressurreição. Aonde o teu sonho morre, o de Deus começa. Aonde o teu propósito acaba, o de Deus se levanta. Você pode ter tido dor, caos, angústia, tristeza, mas hoje Deus diz, hoje há cura, hoje há ressurreição para você. Levante as mãos e diga, hoje há cura, hoje há ressurreição para mim. Hoje eu entendo que o propósito de Deus para mim é me curar, é me libertar, é muito maior do que aquilo que eu queria. Chegou o momento da ressurreição, da cura, da salvação, daquilo que é de Deus acontecer na sua vida. Chegou o seu momento. E o versículo de número 31 diz, e abriram-se-lhe os olhos, e conheceram, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Queridos, eles estavam ali, no partir do pão. O versículo de número 30 diz, e aconteceu, que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. E abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram. Hoje estamos aqui, partindo o pão. Daqui a pouquinho, o pão vai ser partido nesse lugar. Mas eu quero te dizer que mais do que um pão partido, hoje Deus está abrindo os teus olhos. Hoje Deus está te mostrando que a dor e o luto podem ter ocorrido, que problemas e adversidades e caos podem ter te alcançado, mas o propósito começa hoje, porque o propósito começou quando Jesus partiu o pão. Ali o evangelho começou a ser pregado, e por isso nós estamos aqui hoje. Ali eles começaram a entender a salvação, ali eles foram salvos, ali eles foram libertos. Então aquilo que os homens pensavam que era o fim, era o dia do começo. Eles estavam choramingando porque achavam que era o fim, mas o que eles não sabiam, e os olhos deles se abriram, era que era apenas o começo. Levante as mãos e diga, Deus está começando a fazer uma obra. Eu profetizo na sua vida, que Deus está apenas começando a fazer uma obra na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua vida espiritual, na sua empresa, nos seus negócios. Ele está apenas começando. É o começo, diga, é o começo, é o começo. E o versículo 32 diz, e disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava as escrituras. Hoje Deus arde no seu coração, para te mostrar que existe um novo começo para você. Para eles era o fim, mas Jesus disse, não, o propósito não era esse, começa hoje. O propósito começa hoje. Diga, o propósito começa hoje, na minha vida, nas minhas coisas, em nome de Jesus. E no versículo 34 diz que começou, e eles lhes contaram o que lhes aconteceram pelo caminho. Versículo 34, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente ao Senhor, e já apareceu a Simão. O evangelho começou a ser pregado, querido. A palavra foi pregada, gerou salvação para aquela nação, gerou salvação para mim, para você. Então o que eu quero te dizer é, pode ter havido um fim para você, mas Deus está dizendo, é no teu fim que eu começo. É quando acaba o teu plano que o meu entra em ação. É quando você pensa que acabou, que eu estou começando uma grande obra. Deus está começando. Levante as mãos e diga, eu creio. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós cremos, nós recebemos essa palavra. Hoje é o começo de grandes coisas, hoje é o começo de uma nova vida.